atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Olá, amigos. Essa é a edição de número 43, 2024, do programa Verdade e Luz. Neste programa, contamos com a minha presença, Marlene Gonçalves, as participações de nossos amigos Valmir Lima, André Reis e Gilberto Silva, dirigindo os trabalhos técnicos. Queremos agradecer a sua audiência e a sua participação, nos prestigiando em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, disponível através do endereço www.webradioverdadeluz.org.br e pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, trazemos reflexiva mensagem intitulada Nas Trilhas da Caridade, encontrada no livro Bênção de Paz, de autoria espiritual de Emmanuel e psicografia de Francisco Cândido Xavier. Dando continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, apresentaremos nossos comentários diante das perguntas de número 587 a 590, encontradas no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 11, falando sobre os 3 reinos, item 1, os minerais e as plantas. No nosso momento evangélico, prosseguindo com os estudos do livro Fonte Viva, apresentaremos mais uma mensagem do Espírito Emmanuel, com a lição de número 154, intitulada Ninguém Vive para Si. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizando o livro Divaldo Franco Responde, volume 1, organizado por Cláudia Saigusa, estamos no capítulo que trata sobre mediunidade, no item Mensagem para Médium que tem medo. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Começando o nosso editorial, trazemos aqui a mensagem de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, no livro Bênção de Paz, no capítulo 30, intitulado Nas Trilhas da Caridade. Nessa mensagem, Emmanuel comenta a carta de Paulo a Coríntios 1, dizendo: a caridade nunca falha. A caridade possui maneiras múltiplas de ajudar, em tudo aplicando o senso das dimensões. No atendimento de cada necessidade, ei-la que se expressa
não somente com a luz da bondade, mas também com o metro da prudência, distribuindo alimento às vítimas da penúria. Abstém-se de azedar o pão com o vinagre da reprimenda, respeitando a condição dos que lhe batem a porta. Medicando o enfermo, não lhe exige atitudes em desacordo com os desajustes orgânicos em que o socorrido se veja, e sim escolhe os melhores gestos de tolerância e compreensão, de modo a servi-lo. Alfabetizando o ignorante, não lhe reclama demonstrações de cultura antes do aprendizado, mas revela paciência e brandura para guiar-lhe a inteligência nos mais simples degraus da escola. Assim também, se invocamos a caridade a fim de orientar os que se transviam, não nos cabe esquecer as dificuldades em que se encontram. Para recuperar-lhes o equilíbrio, não basta identificar-lhes as fraquezas e reprová-las. É imprescindível anotar-lhes a posição desfavorável e socorrê-los sem exigência. Daí o impositivo de se reconhecer em qualquer parte quanto à distribuição da verdade que, se existe um modo distinto para que a beneficência exerça a caridade de saber assistir nos domínios do corpo, nos reinos do Espírito é preciso que ela aperfeiçoe igualmente a caridade de saber explicar. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Meus amigos, vamos agora para o estudo de O Livro dos Espíritos. Estamos no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 11, Os Três Reinos. Item 1, Os Minerais e as Plantas. Hoje vamos falar sobre as questões 587 a 590. Começamos então com a pergunta 587, feita por Kardec. As plantas têm sensações? Elas sofrem quando mutiladas? E os espíritos respondem a Kardec. As plantas são fisicamente afetadas por ações sobre a matéria, mas não têm percepções. Por conseguinte, não tem a sensação de dor. É claro que ela tem um sentimento que nós não conhecemos, que a sua biologia percebe um fato fora do comum, um fato estranho, onde ela precisa agir, fechando aquele local que foi mutilado, que foi cortado e tal. Mas ela não tem esse sentimento, essa sensação. Ela tem um psiquismo que nós não compreendemos ainda, trabalhado pela invisibilidade, pelos espíritos, que vai sendo desenvolvido ali uma situação para estancar aquele problema que foi identificado. Mas a dor, a dor material, a dor que a gente sente quando nos cortamos, nos machucamos, não, ela não tem esse tipo de percepção, como diz a resposta, E ela não tem essa sensação de dor. Ela tem uma outra situação, está num outro processo, Ela tem a percepção de que algo está fora da normalidade, de alguma forma aquilo se busca reparar, se busca reconduzir, mas é por uma ação instintiva, não tem ali uma sensação que nós, por exemplo, temos sobre a dor, outras sensações, calor, frio e tal, não é dessa forma, ela não sofre com isso. Na pergunta 588, Kardec
Pergunta: a força que atrai as plantas umas para as outras é independente da sua vontade? Resposta dos espíritos da codificação: sim, pois elas não pensam. É uma força mecânica da matéria que age na matéria. Elas não poderiam opor-se. É interessante, respeitosamente ao companheiro André, como temos dificuldade de compreender aquilo que está fora do nosso alcance, porque nós buscamos interpretar as coisas a partir da nossa realidade, né? E o André, com todo o esforço, que eu também não sou diferente, tentando entender, né? Quando se fala em percepção nesse reino vegetal, né? Sabemos que ela não tem uma estrutura nervosa, mas ela sofre influência do meio, isso tem estudos, mas ainda tateamos em torno dessa questão quando se trata de um reino, no caso aí o reino vegetal, que nós ainda não temos como explicar com o auxílio de uma ciência mais evoluída, né? Então, aí utilizamos aí termos psiquismo, instinto, que provavelmente ainda não cabe, né, nesse reino. Mas, assim, nós, através do estudo da doutrina espírita, principalmente através de um pensamento de um grande autor do passado, Leon Denis, ele faz uma síntese do processo evolutivo que é difícil da gente compreender também, mas ele diz assim que o princípio inteligente dorme na pedra, agita-se no vegetal, sonha no animal e acorda no homem. E aí nós vamos lá na questão 540 do Livro dos Espíritos, num trechinho da resposta dada pelos Espíritos, que diz assim, desde o mais ínfimo átomo até o mais elevado arcanjo, que também começou por ser átomo, tudo se encadeia no universo. Admirável lei de harmonia que nosso acanhado raciocínio não consegue compreender. Então, dentro de uma explicação do átomo ao arcanjo, que também começou por ser átomo, aí cabe todas as colocações, principalmente do companheiro André, né, com as nossas dificuldades de explicitar certas coisas. Como dizer psiquismo, instinto, quando nós temos essas explicações, essa terminologia, mais apropriada ao reino animal, onde nós nos incluímos. Mas, se pegarmos, né, uma explicação como a questão 540 do Livro dos Espíritos, nós podemos até atribuir, né, ao reino vegetal algo como o André falou, psiquismo, instinto, lógico, de uma maneira muito distante da realidade humana, mas é como se lá está principiando, porque tudo na natureza está realmente em processo de mudança e a gente não sabe como tudo isso vai se processando, né? Do átomo ao arcanjo, né? Ou como a resposta que eu já dei no livro No Invisível, do Leon Denis. Então é muito interessante e intrigante, né, para a nossa realidade humana explicar algo, né, tão complexo, de um alcance tão profundo. Você trouxe algo importante, a gente lembrar dessa transição imensa que existe de um reino até o outro, né? E como isso é imenso e o princípio inteligente vai passar por todas elas e ela vai, então, evoluindo, ganhando, né, recursos ao longo dessas passagens. E nesse primeiro momento, nesses momentos iniciais, ela ainda está realmente começando, explorando. Mas, de fato, essa é uma questão que a gente ainda tem muita dificuldade, né? A gente não consegue, os espíritos mesmo disseram, né, que não podem trazer tudo porque a gente sequer tem a linguagem para entender como isso funciona, né? Mas muito bom. Vamos fazer aí uma pequena pausa, estaremos de volta em breve. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você.
Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Continuando então a falar sobre os minerais e as plantas no Livro dos Espíritos, seguimos para a questão 589. Diz o seguinte, Kardec pergunta: certas plantas, como a sensitiva e a dioneia, a planta carnívora, por exemplo, têm movimentos que acusam uma grande sensibilidade. Em alguns casos, uma espécie de vontade, como a última, a dioneia, cujos lóbulos apanham a mosca que vem pousar sobre ela para sugar-lhe o suco, e a qual ela parece haver preparado uma armadilha para matar. Essas plantas são dotadas de faculdade de pensar, têm uma vontade, formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e animal, constituem uma transição de uma para a outra? Tudo é transição na natureza, pelo fato mesmo de que nada é semelhante, e, no entanto, tudo se liga. As plantas não pensam, e, por conseguinte, não têm vontade. A ostra que se abre e todos os zoófitos não têm pensamento. Nada mais possuem que um instinto natural e cego. A sensitiva aqui, quando criança, chamava João Bobo. Uma planta que você se aproxima dela, ela fecha todas as suas folhinhas, tal. Quando criança era o João Bobo, né? Então, tem aquela sensação que algo se aproxima e entra um processo de defesa, que, como o Valmir falou, nós não sabemos explicar que nome dá isso e como se dá, né? É justamente através dessas vibrações que todos nós emitimos, já que nós somos, né, feitos de energia, e aí cada um de nós emite, né, uma vibração, e as plantas sentem, percebem, né, e tudo isso faz parte de um desenvolvimento maior que nós não compreendemos, que leva aí, muitas vezes, milhões de anos para passar de uma situação a outra, né? Essa transição é muito lenta, mas ela existe em todos os aspectos, né? Até chegar no nominal, que também vai, né, se desenvolver, tanto a inteligência, quanto a moral, quanto o espiritual, tudo faz parte desse processo que nós estamos em curso, né, de aprendizados, de trocas, de desenvolvimentos vários, para conseguirmos alcançar aí o objetivo final, né, de espírito com mais capacidade de atuar dentro da seara de Jesus. Então, as plantas em si têm essa percepção, têm essa sensação e tem um automatismo. Na hora que ela percebe, como a dioneia, que é aquela planta carnívora, né? Quando a mosca senta ali, há uma percepção e fecha-se a folha, né? Fecha-se as duas pétalas ali. Como nós já falamos, novamente, como se dá esse processo? Não sei. Algum biólogo aqui para poder explicar melhor como é que é esse processo. Mas não é através de um pensamento, ela não pensa, ela não tem cérebro, não. Ela tem um processo específico que ela tem a necessidade de fechar quando tem uma certa sensação. Assim como a outra planta tem a necessidade de fechar. Assim como a ostra, caindo uma sujeira nela, ela tem que envolver aquela sujeira e cria a ostra, a pérola, né? Então, há uma série de situações que nós não temos ainda todas as respostas, né? Todas as explicações. Sabemos que é um processo natural de evolução, né? Para cada espécie, para cada ser, que vai se desenvolvendo. Mas, efetivamente, como se dá e por que se dá, nós ainda
né, nós leigos, né, os profissionais têm as explicações, os cientistas, mas nós leigos ainda temos uma certa dificuldade de tratar e comentar um assunto desse porte. O André, você me permite fazer um comentário, pegando um gancho aí que Lógico. você disse, né? Esse jeito da gente dizer, aproxima-se, então ela pensa, ela percebe, ela faz, acho que é aí que está a grande diferença, né? É Se é por... conosco, a gente realmente percebe, faz e age. No caso aí, ele está dizendo mesmo, ela não passa pela cabeça, pela é, consciência, acho que nem tem a cabeça, né? o duro que a Mas gente é quer algo. comparar conosco, né? Aí fica difícil. Mas essa é a grande diferença. Acho que isso é interessante mesmo, porque parece que ter um pensamento e uma vontade, isso diz respeito ao homem. Foi uma conquista, né, que o homem conseguiu nessa fase luminal. Naquele momento, simplesmente se chega por questões químicas, físicas, né, e instintivas lá, ela se fecha, mas não passa por essa, vou fechar porque a música está aí. Isso é uma conquista que o humano teve, né? E acho que é bem. E só tem porque passou por aquilo, né, André? É bem o que você falou, É, porque tem a transição, porque em algum momento o princípio inteligente vivenciou aquilo, e hoje, sim. né, no estágio luminal, a gente pode fazer essas escolhas voluntariamente, conscientemente, né? É como a gente fala, né? Quando vem uma pessoa que está numa vibração muito difícil, né? Que as plantas morrem. Tem algo da vibração que as plantas sentem. Já não tem estudos aí também, como o Valmir falou, que você conversando com as plantas, conforme o tom da voz, né, a vibração da sua voz, tem uma sensação, tem uma situação ali, né? Então, ela se desenvolve mais ou menos, muitas plantas murcham na presença de pessoas, então há algo além do que a gente tem capacidade de entender e explicar. Né? E que faz parte Faz da lei parte da lei. natural, das Isso, leis, né, é uma coisa natural, né? Embora está fora do nosso métier, vamos dizer compreensão. assim, né? Mas é uma coisa natural. Verdade. Aí, então, dando sequência, Kardec traz a seguinte questão. Não há plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as leva a procurar aquilo que pode lhes ser útil e a fugir do que lhes pode prejudicar? Vejam que Kardec vai sempre avançando, né? O Kardec vai querendo realmente se achar. Como é que fica isso, Valmir? Por isso que é um livro filosófico, né? É, Começa das questões simples, depois vai complicando elas um pouquinho, né? Assim responde os espíritos da codificação. Há, se o quiserdes, uma espécie de instinto. Isso depende da extensão que se atribua a essa palavra, mas é puramente mecânico. Quando nas reações químicas, vê depois corpos se unirem, é que eles se afinam, quer dizer, que há afinidade entre eles, mas não chamais a isso de instinto. Aí um esclarecimento, né? Porque, na verdade, creiamos que no processo de evolução, vou falar das coisas, né? Porque não podemos aí atribuir absolutamente nada que se refere à questão humana ou dessa natureza. Primeiro, se processa questões puramente químicas, físicas, portanto. E aí, obviamente, há elementos que se combinam, outros que têm reações totalmente opostas à união, à combinação. Assim é a natureza, né? Dentro do universo em que estamos inseridos, daquilo que foi possível ser catalogado, nós vamos encontrar a nossa tabela periódica. Até existe estudiosos que chamam de tabela estequiogenética, ou seja, estéquio é corpo, genética é origem, de origem do corpo, ou seja, de origem dos corpos, se assim podemos usar no plural. Então, a tabela periódica, dentro da realidade em que estamos inseridos, ela tem elementos mais leves até os mais pesados. Mas já se pode atribuir, através da ciência, somente da ciência da quântica, né, da física quântica, que se suspeita hoje, sem sombra de dúvida, já é de conhecimento público,
que o universo, diríamos assim, denso, não representa mais que 4, 5% do universo relativamente compreendido. Hoje, a energia escura e a matéria escura, segundo os estudiosos da atualidade, representa mais de 95%. Ah, tá. E do que é composto essa tal matéria escura ou energia escura? Que tabela periódica ela se enquadra? Então, muito aquém do hidrogênio ou muito além das matérias mais pesadas que podemos aqui atribuir, então significa que há condições químicas, físicas, combinações que absolutamente não compreendemos. Dentro da estrutura em que nós estamos transitando, nós sabemos aqui, por exemplo, que o carbono tem um significado muito grande nas combinações e nas primeiras moléculas, e assim sucessivamente. Mas será que em outros mundos, em outras realidades, outras matérias não se uniram e se reuniram, se multiplicaram para formar outros tipos de elementos, outros tipos de corpos, e assim sucessivamente? Então, como diz a espiritualidade, tudo em a natureza está em transição de uma realidade para outra. E não há como estabelecer uma regra absoluta para nada, né? O homem quer atribuir, segundo as suas vistas, segundo a sua inteligência, segundo os seus instintos, coisas dentro da sua realidade de compreensão, mas ele absolutamente tem muita vaidade e orgulho, pois não compreende nada. Agora mesmo ouvindo um documentário, né, o estudioso falava assim, que hoje a nossa ciência, principalmente a cosmológica, né, vê o universo a bilhões de distância, não sei o quê, tá, né? Então, mas a partir de um ponto que é o terreno, tá, mas a Terra, por acaso, é o centro do universo, serve de referência para você observar o universo? Do ponto de vista humano, a Terra é o ponto de análise, mas em outros mundos, sucessivamente até o infinito, porque o nosso ponto de observação, limítrofe, né, limitado, observa até ali, mas e outros mundos que vão se sucedendo? Então, não há como nós realmente compreendermos aquilo que ainda não cabe na nossa capacidade de raciocinar, né? Seria vaidade e orgulho. Cabe a nós tentarmos continuar estudando, né? A gente ainda a gente vai chegar lá em algum momento, mas E de isso é, preferência com humildade, né, Marlene? Porque senão a gente sim, vai ficar passando muita vergonha, né? sem Querer dúvida. achar que entende aquilo que não entende. Estamos todos no mesmo barco, né? Acho que isso é importante. A gente tem aí que continuar estudando. Obrigada, Atribui, amigos. Sócrates chegou a um ponto de ser assim, ó, realmente eu acho que eu sou o homem mais sábio da Grécia, porque sei que nada sei, porque isso realmente uma inteligência, uma sabedoria, porque você querer entender aquilo que você não entende é realmente ser muito orgulhoso e vaidoso. A consciência, né, do que a gente não sabe ainda é um ótimo primeiro passo para a gente saber para onde a gente tem que caminhar para aprender, sem dúvida, Sem sem dúvida, sem dúvida. dúvida. Bom, mas nós vamos continuar aí com esse tema muito instigante aí no próximo programa. Ainda continuaremos aí por mais tempo. Obrigada aí, amigos, pela participação, pela contribuição aí. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Bom, vamos para o Momento Evangélico, hoje com uma mensagem do livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, o capítulo 154, intitulado Ninguém Vive para Si. Trata-se aí de uma carta de Paulo para os romanos, dos quais Emmanuel selecionou uma frase que ele vai comentar, que é a seguinte: porque nenhum de nós vive para si.
árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que acendes clareará o caminho não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. Assim como o fio d'água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam teus passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz, e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si, assevera-nos a divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Vivemos para nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Ainda mesmo o usurário exclusivista, que se julga sem ninguém, está vivendo para o ouro ou para as utilidades que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores, para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. E tudo aquilo que constitui tuas obras, através das intenções, das palavras e dos atos, representará influência de tua alma, auxiliando-te à libertação para a glória da luz ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento nas sombras. Vigia, pois, o teu mundo íntimo e faze o bem que puderes, ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Belíssima mensagem de Emmanuel, que nos alerta para algo que é real, que existe, embora às vezes a gente nem se dê conta, que é o fato de que tudo que fazemos, para o bem ou para o mal, afeta a todos que estão à nossa volta. André, amigo, pode comentar essa lição para nós? É muito interessante e preocupante, né, o que Emmanuel fala, né, que queiramos ou não, ele diz aqui, né, é da lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Ou seja, nós somos emissores e receptores, nós influenciamos e somos influenciados. Então, nós somos responsáveis por tudo que está à nossa volta e por todos aqueles que nós influenciamos que estão à nossa volta. Quer seja no nosso lar, no nosso trabalho, na rua, onde nos encontremos, né? Queiramos ou não, nós somos responsáveis pelas consequências que advirão através, né, desse entendimento que as pessoas fazem daquilo que a gente repassa, daquilo que a gente transmite, né? Então, nós somos seres gregários, nós somos seres sociais, vivemos em sociedade. Ali no comentário da doutrina do Livro dos Espíritos, estamos falando justamente dessa situação que muitas vezes não temos condições intelectuais, desenvolvimento para discutir determinado assunto. Nós precisamos de outros companheiros, né, que têm esse entendimento em outra área. E assim nós aprendemos uns com os outros, né, com essa, como o Valmir falou, com a humildade de saber que nós não sabemos nada, né, é pouquíssimo. É muito, muito complexo muitas coisas que estão aqui. Nós sabemos muito pouco. E muito menos de nós mesmos, né? O que fomos, que fizemos, o que acontecemos. Nós temos uma vaga lembrança, um pensamento que pode dizer, né? E aí nós somos necessários para a vida como um todo, né? Deus criou dessa forma para nós mutuamente trocarmos essas experiências e desenvolvermos a todos coletivamente, não só exclusivamente individualmente. É necessário o aprimoramento individual, mas ele vai fazer parte de um aprimoramento coletivo, porque através dos meus exemplos, do meu trabalho, do meu desenvolvimento, eu irei, vamos dizer assim, entre aspas, contaminar os outros que estão observando. Mas por que está fazendo assim? Por que fez daquele jeito? Por que ele se conduz dessa maneira? Aonde ele está indo? Por que ele chegou até... Então, gera uma série de questionamentos.
o meu processo vai influenciar aqueles que estão à minha volta observando isso. E como diz o texto, tanto para o bem quanto para o mal. E muitos não querem admitir que o espírito existe ou a espiritualidade. Eu ainda não entendo por quê, porque nós viemos da espiritualidade. Todos nós viemos da erraticidade. Todos nós sabemos disso. Todos nós fomos criados espíritos. Falo da população, né, no orbe terreno. Né? Todos nós. É que muitas vezes a gente foge disso. Então, quando eu caso, não, agora minha família é minha esposa. Como? Não é o seu pai e sua mãe? E a da sua esposa não é o pai e a mãe dela, os irmãos, a família? Né? As pessoas criam uns roteiros, se perdem no caminho, que nada, qualquer dor de dente, qualquer unha encravada, você vai correr lá para ajudar. Sua família não é aqui, a família é universal, é um todo. Estamos imersos na família divina. Né? E a gente muitas vezes não entende isso, não compreende, ou não quer, ou a gente quer fugir da responsabilidade, porque tudo isso, como eu falei, o receio disso que Emmanuel fala, nos traz uma responsabilidade muito maior do que nós possamos imaginar. Né? Não só sobre o que eu faço, não, mas o que o reflete no todo. Então precisamos pensar melhor, trabalhar mais esse entendimento do que eu estou realizando, né? Se eu estou merecendo essa encarnação, se eu estou realmente desenvolvendo dentro daquela proposta de trabalho que espíritos de uma envergadura moral muito maior que a nossa, intelectual também, prepararam. Todo um projeto, todo um planejamento, envolveram centenas de espíritos nesse planejamento. Então, eu estou correspondendo, não a eles, mas a mim mesmo, porque depende de mim a minha felicidade ou infelicidade futura. Depende justamente da minha realização, né? Não lá no outro, mas em mim mesmo, nesse desenvolvimento, né? Essa felicidade ou infelicidade futura. Nós estamos aproveitando essas oportunidades, estamos sabendo lidar com essa situação, e nós temos outras situações, né? Por exemplo, que Paulo falou para nós também, que somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. De novo, influenciamos e somos influenciados. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, somos influenciados, né? Nossos pensamentos são influenciados pelos espíritos e as nossas ações? E a resposta, tanto que muitas vezes são eles que vos dirigem. A influência é direta. Nós estamos imersos no mundo de vibrações, de pensamentos, aí estão todos se chocando e nós estamos participando disso, né? Mas de que forma? Como é que eu estou participando? Como é que eu estou fazendo? Né? O que eu estou construindo dentro desses pensamentos, dessas perspectivas de desenvolvimento, de progresso? Né? Então, eu estou pensando no quê? Então, é dessa forma, né? Como diz o texto aqui, que nós não vivemos só para nós, né? Vivemos para todos, né? Todos nós estamos nesse planeta tentando buscar o nosso aprimoramento, nos desenvolver de uma forma que nós venhamos ali angariar mais felicidades, mais alegrias, mais certezas do que dívidas, dúvidas e desesperos nos projetos futuros. Com certeza. Muito obrigada, André. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível?
Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Dando sequência ao nosso programa, vamos para o quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, do livro de Valdo Franco Responde, organizado por Cláudia Saegusa, volume 1. Estamos no capítulo Mediunidade, no item Mensagem para Médium que tem medo. Nesse livro foi feita a seguinte pergunta para Divaldo Franco: que mensagem você poderia deixar para a pessoa que é portadora de mediunidade, mas que tem medo ou que não sabe como educá-la? E Divaldo responde: primeiro, sugeriria que procurasse uma instituição espírita. Isto porque, sendo a mediunidade uma faculdade que o Espiritismo conhece em profundidade, na sua condição de ciência, dispõe dos equipamentos para bem orientar o indivíduo que lhe é portador. Se por acaso a pessoa tem sonhos premonitórios, se experimenta certas perturbações de natureza psicológica, se sente instabilidade emocional, se acredita ser portador da dupla ou várias personalidades, procure conhecer o Espiritismo, visitando uma casa espírita onde receberá, no atendimento fraterno, a orientação correta. Não se preocupe em desenvolver a faculdade de um momento para outro, porque isso exige tempo, reflexão, estudos. Leia primeiro o Livro dos Espíritos, para conhecer a filosofia espírita. Depois adentre-se no conhecimento de O Livro dos Médiuns, para somente então estar em condições de participar dos exercícios mediúnicos. A mediunidade é uma faculdade abençoada por Deus. O apóstolo Paulo a chamava carisma ou dom, enquanto Allan Kardec optou por chamá-la com o nome que a caracteriza na atualidade, por ser uma faculdade orgânica. No dia em que todos nós dedicarmos a essa viagem interior para a nossa transformação moral, para melhor, e nos tornarmos canais do mundo espiritual superior, estaremos construindo a sociedade justa e feliz que se apresentará como mundo de regeneração, cujo trânsito vem acontecendo desde alguns anos. Muito importante essa orientação de Divaldo para aquele que está começando aí a desenvolver a mediunidade. Valmir, amigo, poderia comentar esse tema para nós? Então, esse é um tema bastante palpitante e sempre muito bem observado nas sociedades espíritas, que tem como norteamento o estudo das obras de Kardec. Fiz essa observação porque o fato de estar lá no frontispício, na entrada, sociedade espírita ou casa espírita ou algo que equivala, não significa que no interior está sendo respeitadas as obras kardecianas. Muitas vezes nós já tivemos experiência de nos surpreender que as pessoas utilizam o nome espiritismo ou sociedade espírita, mas não vivenciam de maneira séria, né, a prática e o estudo que compõe a doutrina espírita. Felizmente, nós ainda vivemos no mundo onde existem diversas realidades. Eu vou chamar isso muitas vezes de ignorância, porque alguém não compreende a responsabilidade que é você colocar na frente de uma sociedade que é uma sociedade espírita. Quem adentra espera que assim seja, ou se ele ignora, ele precisa então estar bem acolhido e bem orientado. Então essa responsabilidade recai sobre os dirigentes, sobre os chamados adeptos. No caso da mediunidade em questão, há situações graves, sérias, onde as pessoas às vezes chegam com problemas de perturbações graves, às vezes com sérias questões que entram para o campo das chamadas obsessões, aonde existem pessoas com predisposições para, até mesmo para suicídios ou qualquer coisa dessa natureza, e por falta de uma boa orientação, muitas vezes uma pessoa pode sucumbir
né, complicando a sua existência por falta das responsabilidades que cabem a todos. Então, como Kardec bem observou, né, que a faculdade mediúnica ela é orgânica, primeiramente, né? Orgânica porque permite que o espírito, através do seu corpo espiritual, que é o perispírito, possa, então, expandir sua sensibilidade além do fisiológico. Consequentemente, essa pessoa dotada dessa faculdade de expansão perispiritual, ela é mais sensível, ela é mais, diríamos assim, dada a condição de ser excitada, estimulada por pensamentos, por sentimentos de outros, não somente de espíritos desencarnados, como também de encarnados, né? De ambientes e assim por diante. Agora, como lidar com isso quando você não tem as bases sólidas, bem orientadas, de como trabalhar com essa condição fisiológica? Aí entra a doutrina espírita, que vai fazer com que você canalize essa capacidade, essa condição fisiológica para, como diz aqui, o carisma, o dom, para prestar um bom serviço, que seria a mediunidade com Jesus. Porque capacidades, dons, nós temos vários. O de ouvir, o de falar, o de se locomover e etc. Mas nem sempre as pessoas utilizam como deveria, né? Muitos utilizam a boca, o ouvido, o olhar, as mãos, os pés, que são dons oferecidos por Deus, né? A inteligência, que são dons oferecidos por Deus, mas quando não tem, né, o alcance moral que deveria ter, utiliza-se mal. A faculdade mediúnica não foge dessa regra, não é diferente de outras capacidades que temos orgânica. Então, por isso, busquemos utilizar desta faculdade ou desse sexto sentido, né, com prudência, né, utilizando para o bem, para o seu próprio sordimento, pois que é uma ficha de serviço oferecida para nós para quitar-se com os débitos contraídos com a divina justiça, e assim também fazer com que, como na lição anterior, fazer com que possamos espargir, doar, tornar outros também beneficiados dessa faculdade tão bendita. Fica aí algumas reflexões. Marlene. Mais uma vez, a necessidade do estudo, sempre, né? Verdade e Luz. Bom, amigos que nos ouvem, nos assistem, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo a sua participação e também aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Agradeço aos amigos André Reis, Valmir Lima e Gilberto Silva por esses momentos aí de aprendizado compartilhado e convido o André e Valmir para suas considerações finais. André. Nosso muito obrigado a Deus pela permissão de estarmos aqui mais uma vez. Obrigado, Marlene, Valmir, Gilberto, ao amigo ouvinte, telespectador, que possamos ter conduzido da melhor forma, né, dentro da nossa pequenez, mas o intuito é sempre, como você e o Valmir afirmaram no final, é induzir ao nosso telespectador, nosso ouvinte, ao estudo, né? Procure as obras básicas da doutrina espírita, gratuitamente na internet, né? Vai se desenvolver, vai se atualizar dentro dessas informações, né? Não precisa, se não for espírita, não precisa se tornar espírita, né? É apenas mais um conhecimento, né? Para trocar ideias, para refletir,
como o Valmir falou, para, né, pensar, refletir um pouco mais sobre a vida. Então, convidamos o amigo ao próximo programa, ao estudo, a aprender conosco ou desenvolver conosco o pouco que nós temos para auxiliar dentro desse trabalho que não é nosso. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Valmir. Dentro do raciocínio do André, eu vou aproveitar e falar uma frase aqui, né, atribuída, parece que a Albert Einstein. A mente que se abriu ao novo raciocínio nunca mais volta a ser a mesma. Agradecemos também a Marlene, ao André, ao Gilberto na técnica, ao amigo ouvinte e telespectador e a Jesus, nosso mestre divino. Muito obrigado a todos. Reafirmando aí o convite que o André fez, convido a todos para que ouçam a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulguem para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores é só acessar o nosso podcast Web Rádio Verdade e Luz ou o nosso canal do YouTube. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.